Bom dia, meu nome é Regina e nossa equipe ficou com o tema gerenciamento de configuração do software. Esse tema ele é dividido em 6 sub-áreas, que são esses daí mostrados na tela, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Olá, meu nome é Lucas de Moura e vou falar um pouco sobre gerenciamento de configuração de software. O padrão IEE para manutenção do software descreve a gestão da configuração do software como um elemento crítico do processo de manutenção. Os procedimentos de gerenciamento de configuração do software deverão prever a verificação, validação e auditoria de cada passo necessário para identificar, autorizar, executar e liberar os produtos de software. Ele não é suficiente simplesmente para monitorar a modificação ou os pedidos de relatório dos problemas. O produto de software e quaisquer mudanças feitas a ele têm de ser controladas. Este controle é estabelecido pela implementação e aplicação de um programa aprovado de gerenciamento de processos de configuração, SCM. O Software Configuration Management K fornece detalhes de SCM e discute o processo pelo qual os pedidos de mudança de software sejam apresentados, avaliados e aprovados. O processo SCM para a manutenção de software é diferente do processo SCM para o desenvolvimento de software. Quanto ao número de pequenas mudanças que devem ser controladas no software operacional, o processo SCM é implementado através do desenvolvimento de um plano de gestão e procedimentos operacionais. Os mantenedores devem participar da configuração das câmeras de controle e determinar o conteúdo dos próximos release versions. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique e eu vou falar um pouco sobre como é realizada a identificação de configuração de software. A atividade de identificação de configuração de software identifica itens a serem controlados, estabelece esquemas de identificação para os itens e versões deles e estabelece as técnicas e ferramentas para serem usadas em aquisição e gerenciamento de itens controlados. Um primeiro passo no controle de mudanças é identificar os itens de software a serem controlados. Isto envolve a compreensão da configuração de software dentro do contexto do sistema de configuração, selecionando itens de configuração de software, desenvolvendo uma estratégia para a classificação dos itens, descrever as suas relações e fazer a identificação das linhas de base a ser utilizada, juntamente com o procedimento para a aquisição de uma linha de base sobre os itens. Uma configuração de software é o conjunto de características físicas e funcionais do software. Um item de configuração de software é uma agregação de software designado para o gerenciamento de configuração e é tratado como uma entidade única no processo. Itens de software com potencial para se tornar itens de configuração de software inclui planos, especificações e documentos de projeto, ferramentas de software de código-fonte e executáveis, bibliotecas de código, dados e dicionários de dados, e documentação para instalação, manutenção, operação e uso de software. A seleção de sítios de importância comunitária é um importante processo, no qual um equilíbrio deve ser alcançado entre dar visibilidade adequada para fins de controle do projeto e fornecendo um número razoável de itens controlados. A concepção do sistema de identificação de sítios de importância comunitária deve considerar a necessidade de mapear os elementos identificados com a estrutura de software, bem como a necessidade de apoiar a evolução dos itens de software e seus relacionamentos. Uma versão de um item de software é um item específico, identificado e especificado. Ele pode ser pensado como um estado de um item em evolução. Uma revisão é uma nova versão de um item que se destina a substituir a antiga versão. A variante é uma nova versão de um item que será adicionado à configuração sem substituir a versão antiga. E uma linha de base de software é um conjunto de itens de configuração de software formalmente designado e fixado em um tempo específico durante o ciclo de vida do software.
Uma linha de base, juntamente com todas as alterações aprovadas para a linha de base, representa a configuração atual aprovada. Comumente, bases utilizadas são as bases funcionais, atribuídas de desenvolvimento e do produto. Itens de configuração de software são incorporados a uma base particular em um determinado ponto do ciclo de vida do software. Uma biblioteca de software é um conjunto controlado de software e documentação relacionada com a intenção de auxiliar no desenvolvimento de software, uso e manutenção. É também fundamental no gerenciamento de software de lançamento e entrega de atividades. Vários tipos de bibliotecas podem ser utilizadas, cada uma correspondendo a um determinado nível de maturidade do item de software. Por exemplo, uma biblioteca de trabalho pode apoiar codificação e uma biblioteca de apoio ao projeto poderia apoiar testes, enquanto uma biblioteca de mestre pode ser utilizada para produtos acabados. Essas bibliotecas são também uma importante fonte de informação para a medição do trabalho e do progresso. Bom dia, meu nome é Hermânio. Vou falar um pouco sobre controle de configuração de software. Bem, o controle de configuração de software está preocupado com o gerenciamento de mudanças durante o ciclo de vida do software. Abrange o processo para determinar quais mudanças vai fazer, a autoridade para aprovar as mudanças, o apoio para a implementação dessas mudanças e o conceito de desejos formais de requisitos do projeto, bem como a renúncia deles. Bem, essas mudanças precisam ter um requerimento, uma avaliação e aprovação. O primeiro passo para gerir as mudanças de produtos controlados é determinar quais as mudanças a fazer. O processo de solicitação de alteração do software prevê procedimentos formais para apresentação e gravação de solicitações de mudança, avaliando o custo potencial e o impacto de uma mudança proposta, aceitando, modificando ou rejeitando as alterações. Os pedidos de alterações de itens de configuração do software podem ser originados por qualquer pessoa em qualquer ponto de ciclo de vida do software e pode incluir uma proposta de solução e uma prioridade solicitada. Aprovado SCRS são implementados usando os procedimentos definidos por software, em conformidade com os requisitos do calendário aplicável, desde que um número de SCRS aprovados poderão ser implementados simultaneamente. É necessário fornecer um meio para controlar quais SCRS são incorporados em versões de software específico e linhas de base. As restrições impostas a um esforço de engenharia de software ou com as especificações produzidas durante as atividades de desenvolvimento podem conter disposições que não podem ser satisfeitas no ponto designado do ciclo de vida. Bem, é um desvio. Esse desvio é uma autorização para afastar-se uma disposição prévia para o desenvolvimento do item. A renúncia é uma autorização para utilizar o item a seguir seu desenvolvimento, que derroga a disposição de alguma forma. Nesses casos, um processo formal é usado para obter a aprovação dos desvios ou isenções das disposições. Bom dia, meu nome é Regina e agora eu vou falar um pouco sobre software de contabilidade de status de configuração. Essa etapa é onde ocorre o registro da comunicação de informações necessárias para uma gestão eficaz da configuração do software. E essa etapa pode ser classificada de duas formas: configuração de software da informação e software de reporte. O software de informação é a atividade de projetos que operam um sistema de captura e transição de informações necessárias com o produto do ciclo de vida. Como em qualquer sistema de informação, as informações de status de configuração a ser gerenciada para a evolução das configurações devem ser identificadas, coletadas e mantidas. Várias informações e as medidas são necessárias para apoiar o processo de SCM e satisfazer a necessidade de status de configuração de relatórios de gestão, engenharia de software e outras atividades relacionadas. E os tipos de informações disponíveis incluem a identificação da configuração aprovada, bem como a identificação e o atual estágio da implantação das mudanças, de desvios e inserções. Uma lista parcial dos elementos da informação
importante é apresentada. E uma ferramenta de apoio automatizada é necessária para realizar a coleta de dados e tarefas de comunicação. Este poderia ser um recurso de banco de dados ou pode ser uma ferramenta autônoma, ou a capacidade de um ambiente maior, de uma maior ferramenta integrada. E agora o software de reporte. Relatadas podem ser usadas por vários elementos de organização do projeto, incluindo a equipe de desenvolvimento, a equipe de manutenção, o gerenciamento de projetos e as atividades de qualidade de software. Esses relatórios podem assumir a forma de consultas para responder às questões específicas ou a produção periódica de relatórios pré-definidos. Algumas informações produzidas pela atividade contábil de status no decurso do ciclo de vida pode tornar-se o registro de maior qualidade. E além de relatar os status atual da configuração, as informações obtidas pela SCA podem servir como base para várias medidas de interesse para o desenvolvimento da gestão. E exemplos incluem o número de solicitações de mudanças e o tempo médio necessário para executar uma solicitação de mudança. Bom dia, meu nome é João Victor e eu vou falar um pouco sobre a auditoria de configuração de software. Segundo o SWIBOK, essa atividade tem como objetivo avaliar a conformidade dos produtos de software e processos de regulamento. As auditorias são conduzidas pelo processo que consiste na descrição dos papéis, contas e responsabilidades. Uma auditoria de configuração de software pergunta e responde às seguintes questões: a mudança específica na ECO foi feita? Outras modificações adicionais foram incorporadas? Uma revisão técnica formal foi realizada para avaliar a exatidão da técnica? Os padrões de engenharia de software foram adequadamente seguidos? A mudança foi realçada? A data da mudança e o autor da mudança foram especificados? Os tributos do objeto de configuração refletem a mudança? Os procedimentos de SCM para anotar a mudança, registrá-la e relatá-la foram seguidos? E todos os SCIs relacionados foram adequadamente atualizados? Bom dia, turma. Meu nome é Igor e eu vou falar um pouco sobre software de gerenciamento de liberação. É importante fazer uma distinção entre manutenção de software e gerenciamento de configuração de software. A manutenção é um conjunto de atividades da engenharia de software que acontece depois da entrega do software, enquanto ele é colocado em operação, diferentemente do gerenciamento de configuração de software, que já efetua o controle e rastreamento do projeto de desenvolvimento desde o início, terminando quando o software é tirado de operação. Além disso, temos o controle de versões do projeto. Todos os arquivos e diretórios que compõem o projeto ficam sob a responsabilidade do sistema de controle de versão, num local denominado repositório, lugar onde se guarda, arquiva, coleciona alguma coisa. É o local onde você vai guardar o seu projeto. Na prática, é um diretório, uma pasta qualquer guardada no seu computador ou no seu pendrive. O repositório registra cada alteração realizada em cada arquivo e diretório controlado. À medida que o projeto evolui, o repositório passa a guardar múltiplas versões dos arquivos que compõem o projeto. E temos também o software de gerenciamento de liberação, que compreende a identificação, embalagem e entrega dos elementos de um produto. Por exemplo, o programa executável, documentação, notas de lançamento e os dados de configuração, dado que as alterações do produto podem ocorrer em uma base contínua. Uma preocupação para a gestão e liberação é determinar quando emitir um comunicado, a gravidade dos problemas abordados pela liberação e medições das densidades de falha das versões anteriores podem afetar essa decisão. E a maioria dessas decisões são tomadas com base nas notas de lançamento, que descrevem normalmente os novos recursos, problemas conhecidos e os requisitos de plataforma necessária para a operação adequada do produto. O pacote a ser lançado também consiste em instruções de instalação ou atualização,
Em alguns casos, a atividade de gerenciamento de liberação pode ser necessária para controlar a distribuição do produto para vários clientes ou sistemas de destino.